oitavo ano. Então hoje a nossa aula vai ser específica para as turmas do oitavo ano. Então vocês se lembram que nós estávamos trabalhando então com o livro de matemática de vocês. Vocês podem pegar o livro e olhar no sumário. Então nós já tínhamos trabalhado números racionais, as operações, né, com frações especialmente, as frações e os números na forma decimal, quando não são exatos. Trabalhamos uma revisão de equações do primeiro grau, com revisão de regra de 3, e quando as aulas pararam, nós estávamos trabalhando juros simples. Vocês se lembram? Então agora nós vamos continuar. Então nós vamos começar agora com as potências, só que potência para vocês não é um assunto novo. Então vocês estudam potências desde o sexto ano. O que vocês irão fazer agora no oitavo ano é conhecer algumas propriedades da potência, que são regras para a gente fazer cálculos com as próprias potências, sem precisar calcular o valor dessa potência para daí fazer então o cálculo com esse valor. Não, nós vamos fazer o cálculo diretamente com as potências. Nós temos uma regrinha para multiplicação, para divisão, para quando a gente tem uma potência de potência. Então nós vamos olhar essas regras. Não é difícil, e eu estou fazendo esse vídeo hoje para vocês, mas vocês podem pesquisar outros também, na internet está cheio de videoaulas sobre isso, então o importante é que vocês estudem, tá? Então nós vamos começar, olha, o título, Propriedades da Potenciação. A primeira que nós vamos ver vai ser a multiplicação. A multiplicação de potências que nós vamos ver, elas têm que ter, as potências que serão trabalhadas, elas têm que ter bases iguais. Se tiver base diferente, não vai servir para esse conteúdo que nós estamos aprendendo hoje. Esse é um caso específico para quando a gente tem potências de bases iguais. Como assim? Então, por exemplo, se eu tiver a potência 2, tá fraco aqui meu pincel, 2 elevado a 3, e eu quero multiplicar para uma outra potência que também tem a base 2. Então, ela é 2 elevado a 5. Veja bem, se nós fôssemos precisar resolver esse valor, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 2 elevado a 5, então eu vou multiplicando um 2 pelo outro, vai dar 32. Aí teríamos que fazer essa multiplicação de 32 vezes 8. É isso que a gente quer evitar, porque às vezes essa potência pode ter um valor muito alto, e daí esse cálculo também fica alto. Então, como fazer direto aqui? Nós vamos fazer a repetição da base, então mantém essa base 2, porque a gente está juntando potências de base 2, e nós vamos somar os expoentes, porque se eu tenho 3 fatores aqui e quero multiplicar com uma outra potência que tem 5 fatores aqui, então nós vamos somar esses expoentes, tá? Ó, somar. Aí então, isso vai ficar 2 elevado a 8, que vai dar exatamente o mesmo resultado que essa multiplicação aqui, tá? Só que nesse caso, nós não vamos precisar encontrar esse valor. Aqui a gente vai estar trabalhando apenas com essas regrinhas de como a gente operar com as próprias potências, tá? Mas se a gente precisar saber esse valor, basta a gente resolver. 2 vezes 2 vezes 2, vamos multiplicando. Esse caso aqui vai dar 256, que é esse mesmo resultado aqui, ó, tá bom? Mas, então, enquanto a gente estiver trabalhando com as propriedades, o nosso objetivo vai ser praticar essas propriedades agora, tá? Depois, nós vamos aprender outras situações com utilização de potências, aí a gente vai ver que essas propriedades elas vão ajudar, certo? Como vocês também já trabalham com números negativos, vamos supor que essa mesma operação aqui, ó, ela tivesse
esse 5, ao invés de positivo, fosse um expoente negativo. É a mesma regrinha. O que eu vou fazer? Eu vou repetir essa base 2 e vou somar os expoentes. Observa que agora eu vou somar um negativo. Então, na verdade, isso eu vou ter que subtrair. Isso vai ficar 3 menos 5. Então, aqui eu ainda teria um expoente menos 2, que em outro momento nós vamos falar especificamente de cálculo com potência de expoente negativo, tá? Então, vamos anotar essa regrinha de operação com potência de mesma base. Então, vamos colocar assim: mantém a base e somam-se. Eu vou colocar somam-se aqui grifado, porque vocês viram que se a gente tiver expoente negativo, nós temos que fazer o cálculo necessário, né, por causa do expoente negativo. Então, somam-se os expoentes, certo? Então, mantém a base e somam-se os expoentes. Nós podemos ter também um exemplo utilizando fração, por exemplo, ó, menos 2 terços elevado a 4. E eu quero multiplicar por menos 2 terços elevado a 2, ou elevado ao quadrado. Vamos fazer da mesma maneira. Como? Repete a base, essa base é menos 2 terços, e vamos somar os expoentes. 4 mais 2, 6. Tá? Então, seria essas duas potências reduzidas a uma só. Então, a gente reduz a uma única potência. Ainda, eu vou aproveitar o mesmo exemplo, nós poderíamos ter mais de duas potências, não é somente com duas. Eu poderia ainda estar multiplicando por uma outra potência, né? E que eu vou deixar só assim, ó, menos 2 terços. Ah, professora, mas não é potência. Sim, olha, quando eu tenho esse próprio valor da base, é porque o expoente é 1. Então, como vocês já estão mais avançadinhos, já são 8º ano, vocês sabem que o expoente 1 ele pode ficar invisível ali, né? Mas na hora de operar com as potências, nós vamos fazer a soma desse expoente 1 também. Então, aqui ficaria a base menos 2 terços, menos 2 terços, elevado a 7, certo? Eu posso, inclusive, ter um termo desconhecido na base da potência, por exemplo, x elevado a 3 vezes x elevado a menos 2 vezes x elevado a 8. Ó, posso ter uma base desconhecida. Como vai ficar a redução dessas potências em uma só potência? Continua com a mesma base x, e como eu tenho, ó, multiplicação, eu vou somar os expoentes. Observe que aqui eu vou somar o negativo, então eu vou subtrair. 3 menos 2 é 1, 1 mais 8 é 9. Então a nossa atividade aqui está sendo reduzir duas ou mais potências que estão multiplicando em uma só, tá? Agora eu vou apagar aqui para a gente observar por que essa regrinha funciona. Olha só, vamos abrir essa potência em fatores. 2 elevado a 3, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Observe que já é tudo multiplicação. Que ainda vai multiplicar por uma outra potência, que é 2 elevado a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, o que eu percebi? Eu tenho somente multiplicação com base 2. Então, quantos fatores 2 eu tenho aqui multiplicando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso eu posso colocar nessa forma de potência, tá? Ok, vamos então agora para a divisão de potência com a mesma base. Lembrando que nós estamos falando de mesma base. Aí pergunta assim, e se as bases forem diferentes, professora? Aí nós teremos que resolver cada potência, né?
E na matemática também, dependendo do exercício, cada caso é um caso, né? Mas agora sim, o que a gente vai estar tratando é dessas regrinhas que são reunidas em propriedades, porque a gente trabalha com bases iguais. A divisão. A divisão, vamos supor lá que eu tenha 3 elevado a 5, quero dividir por 3 elevado a 2. Olha só. A regrinha aqui é que se eu tenho divisão de potência com a mesma base, eu vou manter essa base, só que agora eu vou subtrair os expoentes. Então aqui ele vai dar 5 menos 2, 3. 3 elevado a 3, lembra que é 27, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Isso aqui é 27. Vamos entender por que isso dá certo. Olha só, vamos resolver isso aqui. 3 elevado a 5, multiplicando um 3 pelo outro, vai dar 243. Dividido por 3 elevado a 2, que é 9. Se eu fizer essa divisão, veja bem, ó, aqui vai dar 2, ó, vou pegar aqui o 24. 2 vezes 9, 18. Sobram 6, vou abaixar esse 3. 9 vezes quanto que dá 63? 7. 9 vezes 3. 9 vezes 7, desculpa, 63, aqui então 0. Observa que deu 27, certo? Só que para eu fazer assim, então eu teria que resolver essa potência, resolver essa outra, fazer a divisão para chegar no 27. Então observa como aqui a gente já chegou no 27 de uma maneira mais rápida. Outra coisa ainda, vamos fazer simplificando. Vamos abrir isso aqui em fatores. 1, 2, 3, 4, 5. E que eu vou dividir. Lembra que uma das formas de representar a divisão é pela fração. Então, eu vou fazer agora na forma de fração. Eu vou dividir por 3 ao quadrado, que é o mesmo que 3 vezes 3. Vocês sabem que quando nós temos multiplicação, apenas termos que estão multiplicando e dividindo por outros termos que também estão em multiplicação, ou mesmo que seja um termo aqui, eu posso fazer simplificação, do jeito que, enquanto eu conseguir simplificar esses números, eu posso simplificar. E aqui, como nós temos números iguais, ó, 3 simplificado pelo 3, ó, aqui dá 1. E esse 1, ele já é um elemento neutro na multiplicação, então daí a gente não precisa mais se preocupar com ele aqui. 3 dividido por 3, novamente vai dar 1. Então vamos olhar, como aqui deu 1 e 1, isso aqui para nós então foi simplificado, tá? Vamos ver o que sobrou. Sobrou isso aqui. Aqui embaixo terminou. Se terminou aqui, não é porque zerou, tá, pessoal? É porque aqui também está sobrando como denominador 1. E vocês também já aprenderam que o denominador 1 também pode ficar invisível embaixo, né? Ele não precisa aparecer, porque ele já, o denominador 1 significa que nós estamos no número inteiro. Então aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 é 27 e que eu posso colocar na forma de potência. Então veja bem, ó, por isso que dá certo essa subtração, porque quando dá para eu simplificar, o número por ele mesmo vai dar 1 e daí sobra apenas aqueles que não puderam ser simplificados. Então ele acaba sendo muito mais rápido. Então quando se nós temos algum cálculo mais complexo para resolver, a gente evita cálculos, a gente vai trabalhando com potências enquanto houver possibilidade, a gente vai trabalhando com potência, vai simplificando. Aí só lá no resultado final é que a gente, se precisar daquele valor todo ele, né? Então a gente, daí assim a gente calcula. Por enquanto isso que nós estamos fazendo, o que a professora vai querer é que vocês expressem na forma de potência, tá? Para a gente aprender isso. Nós só vamos calcular a potência se acaso a atividade pedir. Calcule esse valor, né? Resolva. Agora, quando a gente faz exercícios desse tipo, vocês vão observar lá no livro que às vezes o que está pedindo é mais um exercício de treinamento mesmo, né? Reduza a uma só potência. Então, para que vocês pratiquem isso, vocês sabem como fazer essa operação. Aí depois vai ser aplicado, então, em outras situações, tá? Uma outra que a gente tem... e aqui, pessoal,
eu mostrei um exemplo apenas, mas nós podemos ter assim, ó, base negativa, tá? Vou deixar isso aqui e vou colocar aqui assim. Menos 4 dividido por menos 4 elevado a 3. Aqui, lembra de colocar, ele vai vir dessa maneira, sem o expoente 1, quando for somente o valor da base. Lembra de pegar o lápis e colocar esse 1 ali, para vocês lembrar que tem ele ali, é muito comum esse esquecimento. Na divisão, já coloca esse sinal da subtração, que é da propriedade, mantém a base e subtrai os expoentes. Só que agora, veja bem, eu vou subtrair um negativo. Então, subtrair um negativo, ou seja, é menos o menos, lembra que nós vamos somar. Então, aqui vai ficar menos 4 elevado a 1 mais 3. Então, aqui vai ficar 4. Então, todas aquelas regrinhas de sinais, as operações com negativo que vocês aprenderam no 7º ano, lembra que quando vocês começam a aprender, a gente fala, isso vocês não vão parar mais de usar enquanto vocês estudarem matemática, tá? Vai estar aparecendo essas operações com negativo. O mesmo caso, se a base for fração, vai manter aquela fração. Se a base for uma raiz, não importa qual é a base, tá, pessoal? Olha, eu vou repetir essa base, na divisão eu vou subtrair. Então, 4 menos 7 é menos 3. Então, essa é a operação de divisão com potências de mesma base. Agora, para a gente fechar essa parte, e se a gente tiver multiplicação e divisão juntas? Tipo assim, 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 3. Ó, tem aqui uma expressão com potência. Então, lembra assim, na multiplicação, coloca o sinalzinho de mais. Na divisão, coloca o sinalzinho de menos. Aprende a trabalhar com fração, repete essa base e vamos operar com os expoentes conforme a multiplicação ou divisão aqui no caso. 4 mais 2, 6. 6 menos 3 é 3. Então, nós teríamos ali que esse resultado é 10 elevado a 3, né? O 10 elevado ao cubo. Esse resultado é 1000. Vamos observar que o trabalho que daria isso aqui, ó. Esse 10 elevado a 4, ele é 10.000. Lembra do macetinho da gente calcular a potência com base 10, que a gente coloca 1 e a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Aí eu vou multiplicar com outra potência de base 10, que daria o resultado, que dá, né, o resultado 100. E vou dividir por uma outra potência de base 10, que o resultado é 1000. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu tenho 1 milhão. Ó, 1 milhão. Aí eu vou dividir por 1000. 1 milhão dividido por 1000, ó, eu posso simplificar ali também, né? Vou fazer mais rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Olha, vai dar 1000. Então veja que a gente acaba tendo mais trabalho se fosse precisar resolver essas potências. Então essas regras na matemática, elas não são para complicar, elas são para ir ajudando a gente a simplificar as coisas, tá? Só que tudo que é regrinha, nós temos que aprender, a gente tem que se acostumar com ela, igual acontece quando vocês estão num jogo de online, jogo no computador. Vocês têm que aprender as regras do jogo. Então a matemática, ela é cheia dessas regrinhas e propriedades, tá? Ok, agora nós vamos fazer o que a gente chama de potência de potência. Nossa, professora, potência de potência? Como assim? Isso. É quando eu já tenho uma potência, isso já é uma potência, né? Já é o 25 ali. E isso está elevado a um outro expoente. Por exemplo, 3, tá? Como assim? Isso quer dizer que a base dessa potência é o 5 ao quadrado. Então, esse 5 ao quadrado, eu vou ter que repetir ele 3 vezes. Serão 3 fatores iguais a esse. Ó.
Aí volta na primeira propriedade que a gente aprendeu, que é a multiplicação de potência com a mesma base. Repete essa base, 5, e vamos somar esses expoentes. Olha, vai dar 2, 4, 6. 5 elevado a 6. Por isso aqui, nós podemos ter mais uma regrinha. Se eu tiver uma potência de potência, basta que a gente repita essa base e vamos fazer a multiplicação dos expoentes. A professora tem que estar sempre com a aguinha. 2 vezes 3, 6. Então, veja bem, ó. Nós temos ali mais uma regrinha. Repete a base e multiplicam-se os expoentes. Então, isso é importante vocês assistirem essa aula e fazendo anotações. Mas no livro de vocês, leiam aquela parte teórica que vai estar lá também, certo? E podem assistir vários outros vídeos disso. Não importa, pessoal, quantos expoentes eu tenha. Eu posso ter um caso assim, ó, que fica até meio dando a impressão que é complicado, né? Olha, 3 elevado a 2 elevado a 4. Vou mudar agora o símbolo aqui, porque eu vou colocar um outro elevado a 2 de novo. Ó, tenho 3 expoentes. Então, isso quer dizer que eu vou fazer o quê? Vou repetir essa base e fazer a multiplicação desses expoentes. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Olha, essa potência 3 elevado a 16, ela é um valor muito alto. Muito alto. Então, não é conveniente a gente calcular. E as áreas que mais trabalham com potências, em cálculos com potências, são áreas que trabalham com valores muito grandes, tipo a astronomia. Ou trabalha com valores muito pequenos, tipo algumas áreas da biologia, que trabalha com tamanho, peso, quantidade de vírus, bactérias. Então, falando em medidas, por exemplo, de um vírus, de uma bactéria, isso é muito pequeno, é representado por 0,0000. Então, a chance de se errar calculando com números muito grandes ou muito pequenos é grande, a chance de erro. Então, a gente vai trabalhando com potências para também facilitar os cálculos, evita esses erros, porque você sabe que o nosso sistema de numeração ele é posicional. Se nós erramos a posição de um número, nós alteramos esse número. Se a gente troca a posição de um número, ele é um outro número que a gente faz. Se a gente esquece de colocar um zero ou coloca um zero a mais nesse 0,000, nós também estamos alterando esse número. Então, trabalhar com potência ajuda isso, tá? E vocês irão, na próxima aula, como eu disse, nós vamos ver a notação científica e a disciplina de física, química, trabalha com bastante notação científica, né? Aqui na matemática a gente aprende mais essas operações mesmo, como trabalhar com isso, mas vocês acabam utilizando esses conhecimentos em outras áreas, tá? Então, eu vou colocar lá no aplicativo para vocês qual é a atividade para vocês fazerem sobre as propriedades das potências, tá? Então, vocês vão no aplicativo, vejam quais são as atividades e vocês postem as atividades lá nos nossos arquivos, certo? Quem tiver com dificuldade ainda para isso, não se preocupe, nós também, professores, estamos aprendendo. Tudo isso para nós está sendo muito novo, tá? Então, um beijo em cada um de vocês, né? E a gente vai se encontrar logo, se Deus quiser. Então, estudem, fiquem em casa, tá? Fiquem bem. Abraço!